Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Nós somos do canal Mamma Mia, Delícias Artesanais. E por que delícias artesanais? Quando você cozinha, você está exercendo uma arte, que é a arte da culinária, que é a arte de alimentar o corpo e também satisfazer a alma e o coração. O que eu estou mostrando para vocês aqui? Os ingredientes de uma iguaria muito especial. Quem é que não gosta de um bom salgadinho de bar? Um salgadinho de padaria, um salgadinho de boteco. Então nós aqui do canal, nós vamos ensinar para vocês hoje como se faz um bolinho de carne. Sabe aquele bolinho de carne apetitoso, delicioso, suculento? Que você come acompanhado daquele refrigerante ou de quem gosta de um café? Muito bem. Então aqui estão os ingredientes. Olha, nós temos pão de hambúrguer, de preferência que ele seja amanhecido, que ele seja um pouquinho duro. Óleo para fritar, obviamente. Carne moída. Eu aconselho a vocês a utilizarem o acém, que ela é um pouquinho gorda, tem um pouquinho de gordura, fica mais suculenta. Cebola, tomate, salsinha, sal, pimenta do reino. E para preparar o bolinho, para fritar, nós vamos utilizar uma mistura de leite, ovos, farinha de trigo e farinha de mandioca. Então, me acompanhe agora nos próximos passos para fazer essa iguaria deliciosa. Muito bem, pessoal. Aqui já estamos com os nossos ingredientes já preparados, já processados, de maneira que possamos dar prosseguimento à nossa receita e para que o vídeo não fique muito longo. Eu tenho aqui já o pão de hambúrguer esfarelado. Então, como eu disse para vocês, eu prefiro que o pão de hambúrguer seja amanhecido, um pouquinho duro, porque quando você umedece ele fica com uma textura melhor. Se você pegar um pão de hambúrguer ou qualquer outro pão fresco, ele vai ficar com a massa um pouco assim, digamos assim, borrachenta. Aqui eu tenho a carne, eu tenho tomate picado, salsinha, pimenta do reino, o sal e um ovo. A cebola, como eu preparei essa cebola? Eu ralei ela. Por quê? Porque tem pessoas que não gostam da cebola, que quando vão comer alguma coisa, sentem incomodada em morder, sentir algum pedacinho de cebola na boca. Mas a cebola ela é muito saborosa, ela dá um sabor assim, ela dá um realce no sabor dos alimentos. Então eu costumo ralar a cebola. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, eu tenho um pouquinho mais de 1 quilo aqui. Como eu disse para vocês, é a 100, que é uma carne que é um pouquinho de gordura, que ela é um pouquinho suculenta. Então eu não vou colocar... Bom, a receita é como eu estou passando para vocês, passo a passo. Mas se for um pouquinho mais ou um pouquinho menos do ingrediente, não tem problema. Tem pessoas que gostam de fazer o bolinho de carne, que apareça um pouquinho mais o pão, menos carne. Outros gostam que apareça mais quantidade de carne. Então essa quantidade aqui já é suficiente para nós. Muito bem. Coloco o tomate. Também a quantidade é variável. Eu tenho 2 tomates aqui, mas quem não gosta muito pode colocar um pouco menos. Coloco a cebola. Já vamos misturando para que a massa vá se tornando homogênea. Você pode colocar um ovo. Isso sempre dá um sabor a mais na massa, no salgado. Bem, mas que tanto você colocaria de cheiro verde ou de salsinha, ou seja, qual for a mistura verde que você gosta? Coloca a gosto. Eu adoro salsinha. Salsinha, como eu costumo dizer, salsinha é vida. E vamos integrando todos os ingredientes com paciência, sem pressa, porque isso vai ficar uma massa muito, muito, muito saborosa. Para o meu paladar, o melhor salgadinho que existe é esse aqui. A famosa bolinha de carne ou bolinho de carne.
Pimenta do reino, a gosto também. Eu sou muito fã da pimenta do reino. Mas não vamos exagerar, porque tem pessoas que não curtem muito, não é mesmo? Um pouquinho, a gosto, pimenta do reino. Muito bem. Sal, da mesma forma. Sal a gosto. Obviamente que não pode passar, né? Porque se um alimento tiver faltando um pouquinho de sal na hora de comer, você coloca uma pitadinha. Mas se o alimento passar, ficar salgado, não. Ninguém come, ninguém suporta, e mesmo porque não faz bem para a saúde. Assim, todos os ingredientes já estão integrados aqui. E você, calmamente, sem pressa, você vai fazendo esse trabalho aqui, olha. Homogeneização da massa. Para que os sabores sejam intensos, sejam completos. Tá vendo? Olha, você pode notar pela cor dessa massa que ela tem bastante carne, né? Você pode ver que a proporção de carne é maior do que a proporção de pão. Mas como eu disse para vocês no início, isso vai do gosto de cada um. E o correto, sabe o que é? Você faz essa massa, vamos supor que você vai fritar esse salgadinho à noite para o jantar, ou à tarde. Você prepara essa massa de manhã. Você prepara, você prova e coloca na geladeira. Deixa ela descansar na geladeira por um período. Não precisa muito não, umas 3 ou 4 horas. Mas por que isso? Porque o sabor fica potencializado, fica homogêneo, fica intenso, fica muito melhor. Igual eu estou fazendo aqui. Se quiser fazer, finalizar e já fritar, ótimo, vai ficar delicioso. Mas se a massa descansar, pode ter certeza que ela vai ficar muito melhor. Vocês estão notando aqui, olha, vejam bem. Olha, quanto mais eu sovo, quanto mais eu misturo, ela vai ficando assim, com uma textura assim diferenciada. Olha, uma textura firme, uma textura que você percebe que vai fazer a diferença na hora de fritar. Aqui aparecem alguns pedaços de pão, isso não é problema, tá? Porque esse é aquele bolinho de carne caseiro, tradicional, e isso aqui não é defeito na hora de comer, pelo contrário. Muito bem amassada, sem pressa, muito bem homogeneizada. Que tal? Você acha que precisa de mais um pouquinho de salsinha? Ou tá bom? Eu vou colocar mais um pouquinho de salsinha. Na verdade, eu vou colocar um bom tanto de salsinha, que nós aqui em casa adoramos salsinha. Veja bem. Muito bem, agora eu vou deixar essa massa descansar, na geladeira de preferência, para que o sabor seja realçado. E depois nós vamos passar para a etapa da fritura. Nós vamos fazer os bolinhos, nós vamos empaná-los e colocá-los no óleo quente, temperatura média, não muito quente, mas também não pode ser frio, para que o salgado não fique encharcado. Se for muito quente também, ele vai ficar sapecado por fora e um pouco cru por dentro. Nós não queremos isso. Então, na sequência, nós vamos proceder à fritura deles, ok? Nossa massa descansou, olha só, e agora o que nós vamos fazer? Nós vamos preparar os bolinhos para fritura. Eu tenho aqui a minha massa. Eu vou fazer os bolinhos, eu posso fazer assim de uma forma achatada, arredondada, e também posso fazer ele de uma forma ovalada, como se fosse um quibe. E pode ser feito de diversos tamanhos, né? Aí vai da preferência de cada um.
Mas quando você faz para vender, você faz aquele tamanho grande, tradicional. Mas como é para comer em casa, pode fazer um pouco menor, porque aí a fritura não demora tanto. Eu tenho aqui um pouco de óleo para untar as mãos, para que seja mais fácil fazer os bolinhos sem que ele grude. Vamos lá, pega uma pequena porção, olha, vejam só. Você pega e dá uma sovada na mão, assim, olha, para que a massa ela fique mais aderida. Olha, você pode fazer os bolinhos dessa forma aqui, desse formato. Deixa eu untar um pouco aqui essa forma, para que ele não cole quando eu for empaná-lo para fritura. Olha, tá vendo? Muito fácil, não é? Vamos lá, novamente, ó. Você pega uma pequena porção na palma da mão, com a outra mão você vai modelando. Dá uma apertada, uma sovada, né? Faz uma bolinha, depois você achata ela. Tá vendo? Ótimo. E ela vai grudando na mão, tá vendo? Então, por isso que é importante você ter o óleo aqui. Mais uma pequena porção. Olha, aperta, olha. Dá mais uma sovadinha nela. Faz uma bolinha. Tá vendo? Depois você acerta aqui para dar aquele acabamento, para ficar aquela aparênciazinha mais bonita, mais agradável aos olhos. Porque alguém disse que nós não comemos somente com a boca, mas primeiramente com os olhos. Você pode fazer bolinhas também, olha. Antigamente, o formato tradicional era uma bolinha. E daí vem o nome de bolinho de carne. Olha que bonitinho, olha. Olha que beleza. Vamos untar a mão novamente, porque ela gruda. Se você tiver com a luva ou com as mãos mesmo, ela gruda. Por isso que é importante o olho. A olho mesmo, tá vendo? Olha. A gente vai fazer para comer em casa. Mas aí, se você for fazer para vender, você tem que usar uma balança, né? Para você usar uma certa medida, para você fazer o cálculo de quanto você gastou e por quanto você pode vender, tá vendo? Olha, olha que bolinho perfeito. E o óleo ajuda a dar essa forma perfeita. Vamos lá, mais um? Mais um pouquinho, olha. A olho visto, olha. Com calma, com paciência. Olha, o principal segredo da cozinha, de você que quer se aventurar na cozinha, seja qual prato que você queira fazer, é a paciência. Não se cozinha com pressa, não se cozinha com desespero, porque todo o teu estresse, toda a tua falta de paciência, a tua irritação, sabia que isso se transfere para o sabor do alimento que você está fazendo? Vamos fazer um outro formato aqui, ó, como se fosse um croquetezinho. Como se fosse um quibezinho. Olha que coisinha mais linda. Olha só. Tá vendo? Olha, paciência. Tá vendo? Sempre com paciência, com amor. Untando sempre a mão. Ah, mas qual óleo? Ah, o óleo de soja, o óleo de milho, óleo de canola, não importa. Olha, mais uma porçãozinha. Esse feeling que você pega, assim, ó, um punhadinho na mão, assim, você já tem noção do tamanho. Isso vai da tua percepção. Olha, dá mais uma sovada, mais um apertado. Vocês viram que a massa descansou? Ela ficou com uma liga natural. Uma liga do trigo, uma liga daquele ovo que ajudou. Tá vendo? Olha. Então faz um formatinho de quibe, assim, ó, um croquetezinho. Vendo aqui? Sempre untando a mão. Vamos lá. Vamos fazer mais um. Molto bene, mamma mia. Mamma mia. Delícias artesanais. O que nós sempre apresentaremos nesse canal aqui é aquela comida do dia a dia. A comida da mãe, a comida da mama. Aquela comida que a sua esposa faz ou que você faz para sua esposa. Artesanal. Feita com arte. Feita com amor, feita com prazer. Vendo?
Mais um para finalizar. Ah, quer fazer um pouquinho maior? Olha, você pode fazer um pouquinho maior. Olha, quer pegar uma porção maior? Olha, né? Uma porção maior, uma porção grande, pio grande. Olha, vamos lá. Amassa, sova. Depois, ó, da bola feita, você faz esse trabalho de achatamento aqui, olha. Tá vendo? Ajeita as bordas. E pronto. Tá feito o bolinho de carne. Agora, a próxima fase, o que que é? É o empanamento, é uma fase muito importante. Você quer fritar dessa forma, dessa maneira, vai ficar excelente, vai ficar gostoso, não vai encharcar, desde que a temperatura seja ideal, mas a gente vai dar aquele acabamento com o empanamento. Nós vamos utilizar uma mistura, nós vamos passar ele na farinha de trigo, depois no ovo com leite e para finalizar com a farinha de mandioca. Vamos fritar e vocês vão ver o resultado. Agora nós vamos empanar os nossos bolinhos antes de fritar. 2 ovos para começar. Uma pitada de sal. Vamos mexer os nossos ovos assim. Feito isso, vamos adicionar um pouco de leite. Assim é suficiente. Tá vendo só? Bem simples. Bom, em primeiro lugar, vamos pegar os bolinhos e vamos passar aqui na farinha de trigo, dessa maneira, delicadamente. Vamos passar todos na farinha de trigo, porque isso vai ajudar a formar aquela casquinha, aquela crostinha em torno do bolinho. Vendo só? Calmamente e delicadamente. Dá mais uma ajeitada no bolinho. Dessa maneira. Ajeita com a mão para ele ficar bem firme. Tá vendo? Calmamente, pacientemente. E assim sucessivamente vocês vão fazendo com todos os bolinhos que vocês prepararam, para depois fritar de uma vez só. Agora nós vamos passar nessa mistura que nós fizemos com o ovo e com o leite. Dessa maneira. Vendo? E logo em seguida, na farinha de mandioca. Prestem bem atenção. Não é farinha de rosca, é farinha de mandioca. E essa farinha de mandioca que vai fazer toda a diferença na fritura desse prato. Passado em farinha de trigo, depois numa mistura de ovo com leite e, por fim, farinha de mandioca.
Viram só? Bem simples, bem fácil de fazer. Vamos fazer mais um? Sempre com paciência, com amor e com cuidado. Porque é assim que se cozinha. Paciência, amor e cuidado. Se você for fazer alguma coisa com pressa, melhor você fritar um ovo e comer com pão e pronto. Se você não quer ter muito trabalho. Então esse é o processo. Depois do bolinho pronto, farinha de trigo, depois leite com ovo e farinha de rosca. Com muita paciência. E agora já estão prontos, já estão empanados e agora vamos para a fase final, que é a fritura. Me acompanhe. Agora chegou o momento da fritura dos nossos bolinhos de carne. Lembrando que tem que ser uma temperatura média, em torno de 180 graus, não muito mais do que isso. Muito bem. Com óleo novo, óleo limpo, óleo límpido, claro. Temperatura de 180 a 190 graus. Não é aconselhável colocar muitas unidades para que a gordura não se esfrie. E dentro em poucos minutos ele vai estar plenamente frito. O que acontece com ele? Com aquela mistura que nós passamos de farinha de trigo, ovo batido com leite e depois a farinha de mandioca, vai se formar uma crosta, uma casquinha. E a carne ela vai ficar cozida por dentro. Ela vai cozinhar, mas ela vai ficar bem enxuta. E o bolinho vai ficar com aparência linda e o sabor excelente, conforme vocês verão daqui a pouquinho. Depois de 15 a 20 minutos, os nossos bolinhos já estão fritos. Vocês podem retirar. Olhem só, fica com essa cor douradinha. Alguns, conforme vocês podem ver, a casquinha se parte, mas nem por isso ele fica encharcado. Vamos retirando, colocando em papel toalha. Vejam só que aparência linda que o nosso bolinho fica, bem douradinho e essa crostinha especial que a farinha de mandioca dá. Logo na sequência você pode colocar já imediatamente outra leva para fritar. Pode notar que a temperatura ela já vai aumentando, né? Aí você toma cuidado com o fogo, abaixa um pouquinho, para que não ocorra dele se apecar. Muito bem, pessoal. Está aqui a nossa obra finalizada. Os nossos bolinhos de carne com aquela casquinha crocante. Vejam só como que ficou. Olhem por dentro. Olhem a casquinha e olhem o ponto do cozimento. Olha só que maravilha. Olhem só. Vejam só. Será que vocês estão sentindo o cheirinho daí? Imagina com aquela pimentinha, com aquele molinho de pimenta saboroso. Imagina agora acompanhado daquele refrigerante da sua preferência. Aquele refrigerante bem gelado.
Maravilhoso! Isso vale até cantar os parabéns. Parabéns pra você. Vale cantar os parabéns. De tão maravilhoso que ficou. Tá bom, pessoal? Até a próxima.